Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer um caso que foi solucionado, mas que algumas pessoas não acreditam muito aí na conclusão que a polícia deu para o caso, então isso levanta alguns debates. Eu achei interessante trazer também aqui para vocês colocarem a opinião de vocês sobre isso, se vocês acreditam ou não na conclusão oficial que a polícia deu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação sobre crimes e mistério, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Toni Mary Anderson tinha 20 anos na época dos fatos e vivia em Kansas City, nos Estados Unidos, com o seu namorado Pete Sanchez há cerca de 2 anos. Ela era uma menina alegre, divertida, inteligente e trabalhadora e muito apegada com os pais e primos. Ela era filha única de Brian e Liz e por conta disso eles eram muito próximos e também ela tinha aí os primos como se fossem irmãos. Ela adorava esportes, principalmente nadar, já tinha inclusive trabalhado como salva-vidas e também dado algumas aulas de natação e também gostava muito de música, tinha inclusive um blog sobre isso e tocava vários instrumentos. Na época em que tudo aconteceu, a Toni vivia em Kansas City porque ela se mudou para lá depois que terminou o ensino médio para fazer faculdade de marketing. Além disso, também lá ela trabalhava em um bar à noite como garçonete. Em 15 de janeiro de 2017, a Toni cumpriu o seu turno ali no trabalho como de costume e saiu por volta de 4h10 da madrugada. Como eu disse, era um bar, então era costume realmente ela sair tarde desse jeito e ela ia embora sozinha em seu carro. Naquela noite, então, ela decidiu que em vez de ir direto para casa, ela iria para um outro bar encontrar umas amigas para curtir um pouco. As amigas já estavam nesse bar e então ficaram aguardando por ela. Porém, alguns minutos se passaram e quando foi por volta de 4h42 da manhã, a Toni enviou uma mensagem para uma das amigas dizendo que tinha sido parada pela polícia novamente. A amiga então esperou que a polícia liberasse ela e ela conseguisse chegar até no bar, mas isso não aconteceu. A Toni não foi vista no bar naquela noite e também não retornou mais para casa. E desde então, ninguém mais viu ela com vida. A Toni era uma menina bem festeira que gostava mesmo de frequentar bares e clubes e era comum às vezes ela passar a noite fora assim com as amigas, dormir na casa de alguém. Então inicialmente o seu namorado e a sua família não ficaram tão preocupados. Porém, quando foi no dia seguinte, já na parte da tarde, ela ainda não tinha dado nenhuma notícia e nem voltado para casa. Então eles ficaram nervosos e procuraram ali pelas amigas para saber se elas tinham alguma notícia. Foi aí então que eles ficaram sabendo que a Toni não chegou até o bar e também sobre a última mensagem que ela enviou. Sendo assim, eles foram até um departamento de polícia ali da cidade para perguntar sobre essa abordagem que tinham feito com a Toni naquela noite, se o policial tinha observado algo estranho, para onde que ela estava indo. Porém, eles receberam a informação que eles não tinham nenhum registro ali no banco de dados deles de que a Toni tivesse sido parada, não tinha nenhum registro dela e nem do carro dela, então ao que tudo indicava, ela não tinha sido parada por um policial. Isso já fez a família dela achar aquilo um tanto quanto estranho, porque ela tinha mandado a mensagem dizendo que tinha sido parada. Então eles já começaram a achar ali que talvez pudesse ter sido alguém disfarçado de policial para poder atrair ela para alguma armadilha ou coisa do tipo. Eles fizeram então o registro de desaparecimento da Toni e a polícia começou a ouvir familiares, amigos e o namorado atrás de buscas dela. Os familiares também começaram a divulgar o desaparecimento por conta própria em redes sociais e também espalhando cartazes por toda a cidade. Depois de alguns dias, o departamento de polícia, que antes tinha dito que a Toni não tinha sido parada por nenhum oficial, mudou a sua declaração e disse que ela tinha sim sido parada. E eles tinham se confundido no início porque ela foi parada por um outro departamento. A família dela foi em um departamento ali da cidade que checaram dentro do próprio banco de dados deles que ela não tinha sido parada, mas então a checar com outro departamento ali, eles perceberam que sim, tinha um agente que tinha parado ela por volta de 4h30 da manhã.
Eles disseram então que esse agente parou a Toni porque ele percebeu que ela estava dirigindo na via contrária ali, né, da que era para ela estar dirigindo de fato, ela estava na contramão. Então ele fez a abordagem, conversou com ela e ele disse que parecia tudo bem. Eles conversaram um pouco, ele perguntou para onde ela estava indo e também de onde ela vinha e depois a liberou para ir até um posto de gasolina que ficava ali na esquina, porque ela disse para ele que a sua gasolina estava acabando. Ele então observou o momento em que ela realmente foi até o posto de gasolina e depois foi embora em direção, segundo ela, ao bar que iria se encontrar com as amigas. Porém, a família pediu que a polícia divulgasse esse vídeo desse momento da abordagem para eles verem se foi isso mesmo que aconteceu, porque todas as viaturas de polícia lá nos Estados Unidos têm uma câmera ali na frente do carro que grava, né, como foi toda a abordagem. Geralmente o policial chega, estaciona a viatura atrás do carro que ele vai abordar e então a câmera tem uma vista ampla de tudo que está acontecendo à sua frente. Porém, inicialmente, a polícia se recusou a divulgar essas imagens, dizendo que o caso ainda estava em investigação e as imagens poderiam atrapalhar. O namorado da Toni começou também uma campanha na internet para arrecadar fundos para poder a família contratar um investigador particular para ajudar no caso. Porém, posteriormente, depois que eles conseguiram uma certa quantia, eles desistiram da ideia de contratar um investigador e deixar a polícia realmente investigar o caso e resolveram destinar o dinheiro para poder dar uma recompensa para alguém que desse alguma informação sobre o caso. Os investigadores conseguiram descobrir, através dos registros do cartão de crédito da Toni, que realmente ela tinha parado naquele posto de gasolina que o policial tinha contado, naquele mesmo horário, e tinha abastecido seu veículo. Ela ainda tentou fazer um saque da sua conta usando um caixa eletrônico que tinha ali no local, mas não conseguiu fazer o saque por algum motivo, e também verificaram que as câmeras do posto de gasolina mostraram realmente ela lá abastecendo e depois indo embora na mesma direção que o policial tinha apontado. Eles ainda conseguiram checar o GPS do veículo que ela usava, mas eles viram que o GPS parou de funcionar inesperadamente logo após ela sair do posto de gasolina. Eles não souberam dizer se tinha sido uma falha natural ou se de alguma forma ela tinha desligado propositalmente o GPS do veículo, mas o fato é que depois que ela saiu ali do posto, eles não sabiam dizer para onde o veículo foi. Eles tentaram então rastrear o GPS do celular dela e dessa vez tiveram um pouco mais de sucesso, porque o GPS permaneceu ligado por 16 quilômetros depois do posto de gasolina, até chegar em um rio que ficava ali na cidade. Eles foram até o rio fazer algumas buscas, procuraram lá, checaram também na água para ver se não tinha nenhum rastro dela ali, talvez ela pudesse ter caído ou algo do tipo, mas não encontraram nem ela e nem o veículo. Depois de muita pressão da família da Toni e também da população, a polícia acabou mudando de ideia e divulgando o vídeo que mostrava ali a abordagem do policial com a Toni. No vídeo dá pra perceber, né, não dá pra ver ela, mas dá pra perceber pela voz dela que ela estava um tanto quanto confusa. Além de ela estar andando ali na contramão, ela também parecia talvez um pouco embriagada ali no áudio que dava pra escutar ela conversando, e ela chegou até mesmo a rir em um momento durante a abordagem e o policial repreendeu ela, dizendo que não era engraçado. Morning. How are you? Fine. Where are you trying to go to? I'm about to go downtown. I live down there. You live downtown? Yeah. Where you come from? Downtown. I live at, I was working at Chrome tonight. Hey, Chrome? Yeah. You been drinking? No. You're heading the wrong way on the street. I know. I'm about to head that way. Which way? This way? Well, yeah, I know. I was about to head towards, Shady. But, Shady. yes. What's Shady? Shady Lady. Shady Lady? Yeah. You know where you're at now? Yeah. Where? I'm at, like, well, I was about to head towards Shady, but... You're heading the wrong way. Well, yeah, I know. No, I'm about to head that way. This is a two-way street. You're on the full left side of the street, heading to oncoming traffic. Huh? Not funny. I'm sorry.
That's why I'm asking you if you've been drinking. Have you taken any medications or anything? No, I'm just really sick. I don't feel good. So. Okay. Stay right here for me, okay? Tony, Yeah. do me a favor. Pull in that parking lot, sit there for a while, gather yourself. Okay. So when it clears, I'm going to make sure the light turns, go there and park yourself, sit. Okay. Okay? Thank you. Because you're nowhere near and you're facing the wrong I direction. know, you just made me really nervous. I'm I sorry. understand. So pull over there and gather yourself, okay? Thank you. 4:30. Both units 10-8. At 4:30. Como podemos ver, mesmo o policial percebendo que ela estava alterada, afinal de contas não tem como não perceber que ela não estava normal naquele momento, ele não fez nenhum teste ali para ver se ela estava embriagada e acabou pedindo apenas para que ela encostasse no posto de gasolina, colocasse a gasolina no carro dela e esperasse também um pouco no estacionamento até ela melhorar, para depois seguir o seu caminho. Quando, na verdade, o correto seria ele ter ali dirigido ela até a delegacia para poder alguém buscar ela para ela não sair sozinha naquelas condições. O policial foi bastante criticado por conta disso quando as imagens foram a público, porém o departamento de polícia defendeu ele e disse que ele tinha tomado as atitudes corretas com base nos conhecimentos que ele tinha naquele momento. Os dias se passaram e as investigações continuaram, mas de forma bastante fria, porque a polícia ainda não tinha conseguido dizer aonde a Toni estava, não tinha nenhuma pista e também não conseguiu ligar ninguém ali ao seu desaparecimento. Até que 2 meses depois do desaparecimento, no dia 10 de março, uma equipe de busca privada que tinha sido contratada ali pela família da Toni encontrou o veículo dela submerso naquele mesmo rio aonde o celular dela tinha apontado a sua última localização. O carro foi então retirado de dentro do rio pela polícia, que foi acionada logo em seguida, e eles encontraram lá dentro o corpo de Toni sem vida. A causa de sua morte foi afogamento e hipotermia, e exames toxicológicos feitos apontaram que naquele momento de sua morte ela tinha um alto nível de álcool em seu sangue, além de cocaína e anfetamina. Ela não tinha nenhum hematoma no corpo, nenhum sinal de luta ou qualquer coisa que pudesse indicar que a morte tivesse sido algo além de um acidente. Com isso, a polícia encerrou então o caso de Toni como um acidente e explicou que naquela madrugada provavelmente ela se perdeu por conta ali de estar alcoolizada e também sobre o efeito de drogas. Ela acabou dirigindo então para uma direção que não tinha nada a ver com o bar que ela realmente queria ir e chegou até aquela espécie de pier ali que dava acesso ao rio e as pessoas paravam os barcos em volta. Talvez ela pode ter confundido o pier com uma estrada normal, porque outras pessoas falaram que realmente não tinha uma grande diferença dele para uma rua comum, e talvez ela pode ter passado direto e o seu carro caiu no rio. Ou talvez ela pode ter estacionado o carro lá para poder descansar ou alguma coisa do tipo, acabou não desligando o carro corretamente, talvez não puxou o freio de mão, o carro deslizou e acabou caindo ali no rio também, fazendo com que ela se afogasse. A mãe dela, Liz, chegou a dar uma declaração sobre isso, dizendo: "Se você olhar para a rampa de barcos de onde ela saiu, parece uma estrada normal, especialmente à noite quando está escuro. A polícia acredita que a rampa estava gelada e que ela pode ter tentado parar, mas o carro entrou na água. Estou aliviada por não ter sido nada mais do que um trágico acidente.
É horrível, mas eles finalmente encontraram e agora temos um pouco de encerramento. Como eu disse no início, apesar de a polícia ter dado o caso como um acidente, algumas pessoas não acreditam nisso por conta de alguns pontos. O primeiro ponto seria aquela mensagem que a Toni enviou para uma amiga dizendo que tinha sido parada pela polícia de novo. Ela ter dito de novo fez com que algumas pessoas pensassem que talvez ela tenha sido parada mais uma vez depois daquela primeira em que as imagens foram divulgadas. As pessoas pensaram isso porque nas imagens divulgadas, depois que o policial libera a Toni para ir ao posto de gasolina, ele ainda fica observando ela de longe por cerca de 12 minutos até ela ir embora do posto. Segundo o policial, ele fez isso para observar se realmente ela ia no posto e se ia ficar tudo bem, mas algumas pessoas disseram que talvez ele estava esperando ela ir embora para poder segui-la e fazer alguma coisa com ela. As pessoas que acreditam nisso dizem que é possível porque o policial parou ela a cerca ali de 4h25 da manhã. E ela só mandou a mensagem para a amiga dizendo que tinha sido parada de novo às 4h42, então ela já nem estava mais com o policial, já tinha se passado ali vários minutos, e isso poderia sugerir que ele tinha parado ela uma segunda vez. Porém, alguns amigos dela disseram que isso não tem nada a ver, porque ela colocou esse de novo na frase porque era comum ela ser parada pela polícia e ela tinha sido parada na semana anterior. Então ela estaria se referindo a isso, né? Que ela tinha sido parada alguns dias antes e agora tinha sido parada de novo. Outro ponto que as pessoas levantam é o estranho fato de o GPS do carro dela ter sido desativado assim que ela saiu do posto de gasolina. Segundo a família dela, isso não acontecia, o GPS sempre estava funcionando perfeitamente e foi uma grande coincidência ele ter sido desativado ali ou ter parado de funcionar no momento em que ela desapareceu. Então as pessoas dizem que pode ser que alguém que fez alguma coisa com ela tenha danificado ali o aparelho do GPS do carro de propósito, porém nada disso foi confirmado pela polícia. Algumas pessoas também estranharam o fato de a polícia ter dito que fez buscas ali no Rio e não ter encontrado o carro da Toni, e o carro ter sido encontrado apenas 2 meses depois, quando uma equipe de busca particular foi lá e fez uma busca com sonar. Porém, a própria equipe de busca que encontrou o carro disse que realmente ele estava em umas condições ali que seria difícil perceber ele. Eles deram então uma declaração dizendo: considerando muitos fatores, incluindo a escuridão da água, teria sido fácil o carro passar despercebido. Eu vou dizer que cerca de metade a 2/3 do carro já estavam debaixo da areia. Podemos ver que a areia já estava acima do para-choque dianteiro, invadindo o capô. Bom, realmente tem alguns pontos estranhos nesse caso, principalmente o fato do policial ter liberado a Toni, mesmo ela estando visivelmente alterada, os policiais também não terem encontrado o carro dela, mesmo tendo feito aquelas buscas no Rio, e o fato do GPS dela ter sido desligado ali, justo no momento em que ela desapareceu. Porém, particularmente, eu não costumo colocar muito a minha opinião nos casos, mas nesse eu acho que realmente foi tudo um acidente muito triste, porque a Toni estava dirigindo de uma maneira que não deveria ali, né, alcoolizada e também sob o efeito de drogas, e acabou perdendo a sua razão, perdendo ali os seus sentidos e morrendo aí por esse acidente trágico. Mas de qualquer forma, existem pessoas que acreditam nessas outras versões que eu disse, que talvez o policial pudesse estar envolvido ou alguma outra pessoa, mas como eu disse, não foi encontrado nenhum sinal no carro ou na Toni que sugerisse isso. De qualquer forma, deixe aqui nos comentários a sua opinião, em qual versão você acredita, ou se você também tem uma outra versão que possa explicar o que aconteceu. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se gostou do conteúdo que a gente aborda por aqui, deixa o like, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.